Ela parou o carro antes da porteira enferrujada. O motor ainda ligado parecia implorar para que ela fosse embora. Havia prometido a si mesma, no dia do enterro, que nunca mais voltaria ali. Não porque não tivesse saudade, mas porque aquele lugar carregava algo pesado demais. Amigos avisaram. Um vizinho chegou a dizer: alguns lugares não gostam de ser revisitados. Ela riu na época. Agora não ria mais. O vento levantou a poeira da estrada, batendo contra o vidro como um aviso silencioso. Seu coração acelerou sem explicação lógica. Era apenas uma fazenda abandonada, ou pelo menos era o que todos diziam. Mesmo assim, suas mãos tremiam no volante. Algo dentro dela gritava para dar meia volta. Um pressentimento antigo, quase esquecido, voltou com força. Mas ela ignorou. Precisava encerrar aquele capítulo. Precisava de respostas. Desligou o carro, respirou fundo e desceu. Quando seus pés tocaram o chão, uma sensação gelada percorreu sua espinha. Não era medo comum. Era como se o lugar soubesse que ela tinha voltado e não aprovasse. Cada passo em direção à casa era um passo dentro da própria dor. As imagens vinham sem pedir permissão. O marido sorrindo na varanda, o cheiro de café pela manhã, as promessas feitas ali mesmo, sob aquele teto. Tudo parecia tão vivo que chegava a doer fisicamente. Ela sentiu o peito apertar, como se o luto nunca tivesse realmente ido embora. A morte dele sempre foi explicada como um acidente simples, um tropeço, um erro de cálculo. Mas naquele instante, algo dentro dela se revoltou contra essa versão. As lembranças estavam confusas demais. Havia detalhes que nunca fizeram sentido, mas que ela escolheu ignorar para sobreviver. Ao tocar a parede da casa, sua mão tremeu. A madeira ainda estava fria, apesar do sol forte. Era como tocar um corpo sem vida. As lágrimas vieram sem aviso, silenciosas, pesadas. Ela não estava apenas revisitando um lugar. Estava sangrando por dentro, revivendo tudo que tentou enterrar. E quanto mais lembrava, mais uma pergunta ecoava em sua mente. E se ele nunca tivesse sido quem eu pensei? A porta rangeu do mesmo jeito de anos atrás. O som ecoou pelo interior vazio, como um lamento antigo. A casa não tinha cheiro de abandono. Não havia poeira acumulada como deveria. Era como se alguém tivesse cuidado dela, ou como se o tempo tivesse simplesmente parado no dia em que ela foi embora. Os móveis estavam exatamente nos mesmos lugares. A cadeira onde ele costumava sentar, a mesa com uma marca que nunca saiu. Até um copo esquecido permanecia ali, intacto. Aquilo não fazia sentido. Casas abandonadas se deterioram. Aquela parecia esperando. Ela caminhou devagar, com medo de quebrar o feitiço. Cada cômodo carregava uma memória, mas também uma sensação estranha, quase viva. O ar era pesado, difícil de respirar. Era como se a casa observasse seus movimentos. No quarto, a cama ainda estava arrumada. Isso fez seu estômago revirar. Ninguém deveria ter entrado ali. Ninguém. A sensação de solidão foi substituída por algo pior. A certeza de que ela não estava tão sozinha quanto pensava. Não havia sons, nenhum. Nem insetos, nem folhas, nem o canto distante de pássaros. O silêncio era tão absoluto que seus próprios passos pareciam altos demais. Ela parou no meio da sala e prendeu a respiração. O coração batia forte, quase dolorido. Silêncios naturais são diferentes daquele. Esse parecia imposto, forçado, como se algo tivesse sido interrompido de repente. Ela teve a sensação perturbadora de que, antes de chegar, havia movimento ali, e que tudo cessou no instante em que ela cruzou a porta. Um arrepio percorreu sua nuca. A sensação de estar sendo observada se intensificou. Ela virou rapidamente, mas não havia ninguém. Mesmo assim, o peso no ar não diminuía. Era como se o lugar segurasse a respiração junto com ela. Tentou se convencer de que era apenas nervosismo, luto, imaginação, mas o corpo não mentia. Seus instintos gritavam perigo. O silêncio não era paz, era aviso.
E naquele momento, ela começou a entender que voltar ali tinha sido um erro muito maior do que imaginava. Foi no fundo do armário que ela viu. Primeiro, pensou que estivesse enganada. Piscou várias vezes, sentindo o coração disparar. Ali, entre roupas antigas, estava o objeto que o marido levou no dia em que morreu. Algo que, segundo a polícia, jamais foi encontrado. Ela o segurou com cuidado, como se pudesse desaparecer. As mãos suavam. A cabeça girava. Aquilo não deveria estar ali. Nunca. Se aquele objeto estava na casa, então a versão oficial da morte dele estava errada. Memórias confusas começaram a se encaixar. O comportamento estranho dele nos últimos dias, o silêncio, as discussões interrompidas, tudo ganhou um novo significado, um significado perigoso. Ela sentou no chão, sentindo as pernas falharem. A verdade começava a se revelar, e não era nada do que ela esperava. Aquele objeto não era apenas uma prova. Era um gatilho. Alguém colocou ali, ou alguém nunca saiu dali de verdade. Naquele instante, ela entendeu. Voltar àquela casa não apenas despertou lembranças, desenterrou segredos que alguém faria de tudo para manter mortos. Ela ficou encarando o objeto por longos minutos, como se ele pudesse se explicar sozinho. A primeira dúvida não veio como um pensamento claro, mas como um peso no estômago. Tudo o que lhe disseram sobre a morte do marido começou a parecer frágil demais. Um acidente simples não deixaria tantas pontas soltas. Lembrou-se da expressão dele na última manhã. Não era pressa, era medo. Na época, ela preferiu acreditar que era cansaço. Agora, entendia que havia algo mais. Algo que ele não teve coragem de contar. Ou tempo. A dúvida se espalhou como veneno lento. Se aquilo não foi um acidente, então quem mentiu e por quê? A polícia encerrou o caso rápido demais. Os vizinhos desviavam o olhar quando ela perguntava. Tudo parecia um grande acordo silencioso. Ela sentiu raiva. Não apenas da possibilidade de traição da verdade, mas de si mesma por ter aceitado respostas fáceis. A dúvida mudou sua postura. Ela não estava mais ali apenas por lembranças. Estava ali para investigar, para entender. E pela primeira vez desde a morte dele, percebeu que talvez não conhecesse o homem com quem se casou. Ao sair da casa para tomar ar, algo no chão chamou sua atenção. Pegadas. Não eram antigas. A terra ainda estava marcada, levemente úmida. Alguém havia passado por ali há pouco tempo. O coração dela disparou e o ar pareceu desaparecer dos pulmões. Ela se agachou para observar melhor. Não eram marcas de animal. Eram humanas, bem definidas. E não eram apenas uma. Havia mais de um par. Aquilo destruiu qualquer ilusão de abandono. O medo veio forte, mas junto dele, uma estranha sensação de confirmação. Ela não estava louca. Não estava imaginando coisas. Alguém realmente frequentava aquele lugar. Alguém que não queria ser visto. O pensamento mais perturbador surgiu sem aviso. E se essas pessoas souberem que ela voltou? A ideia de estar sendo observada desde o momento em que entrou fez seu estômago embrulhar. Ela apagou as marcas com o pé num gesto instintivo, quase infantil. Não sabia por quê. Talvez quisesse fingir que não viu. Mas já era tarde. A fazenda tinha segredos vivos. E agora ela fazia parte deles. O único homem que conhecia detalhes da rotina do marido era o vizinho da fazenda ao lado. Um sujeito reservado, mas atento. Foi ele quem encontrou o corpo. Foi ele quem chamou ajuda. Na época pareceu um gesto nobre. Agora, soava conveniente demais. Ela tentou lembrar do rosto dele, da forma como evitava perguntas. Dias depois do enterro, o vizinho simplesmente desapareceu. A casa vazia, nenhuma explicação. Disseram que ele foi embora, mas ninguém vai embora assim. A ausência dele passou despercebida para quase todos, mas agora gritava na mente dela. Se havia alguém que sabia a verdade, era ele. E se sumiu, talvez não tenha sido por escolha própria. Ela sentiu um calafrio. O desaparecimento do vizinho deixava a história ainda mais sombria. Testemunhas não somem por acaso, ou são silenciadas.
ou fogem. Ao olhar para o horizonte, ela teve a sensação perturbadora de que aquele não foi o primeiro a pagar o preço por saber demais. E talvez não fosse o último. Foi atrás de respostas que ela voltou para dentro da casa. No fundo de uma gaveta emperrada, encontrou um papel dobrado várias vezes, amarelado, antigo. As mãos tremeram ao abrir. A letra era do marido. Ela reconheceria em qualquer lugar. As palavras estavam apressadas, tortas, como se ele tivesse escrito com pressa ou medo. O bilhete dizia apenas: se algo acontecer comigo, não confie em ninguém daqui. O mundo pareceu girar. O coração bateu tão forte que doeu. Ele sabia, ele sentia que algo iria acontecer. E nunca contou. Aquele bilhete mudou tudo. Não era paranoia, não era coincidência, era aviso. Um pedido de proteção que chegou tarde demais. Ela sentiu uma mistura de culpa e fúria. Se tivesse visto aquilo antes, talvez tudo fosse diferente. Ou talvez estivesse morta também. Dobrou o papel com cuidado e guardou no bolso. Aquilo era uma prova, mas também uma sentença. Quanto mais conectava os pontos, mais a fazenda deixava de ser apenas um cenário. Ela era o centro de tudo. A terra, os limites, os documentos nunca explicados. O marido passava horas analisando mapas, falando com pessoas que ela não conhecia. Havia algo ali que não deveria ser descoberto. Algo enterrado, literal ou figurativamente. E quando ele se aproximou demais da verdade, pagou com a vida. Ela caminhou até o fundo da propriedade, observando o solo, sentindo o peso da história sob seus pés. A fazenda não era valiosa pelo que produzia, mas pelo que escondia. Agora ela entendia o medo dele e entendia o perigo que corria. O segredo daquela terra não matou apenas uma pessoa. Criou um rastro de silêncio, desaparecimentos e mentiras. E ao voltar ali, ela despertou tudo isso novamente. Ela estava no quintal quando percebeu a presença. Não ouviu passos, nem carro, apenas sentiu. Quando se virou, um homem estava parado perto da cerca, observando em silêncio. O coração dela disparou. Ele não parecia surpreso por vê-la ali. Pelo contrário, parecia ter esperado. O desconhecido tinha postura calma demais para alguém que apareceu do nada. Disse apenas que aquela não era a hora de ela estar ali. A voz era baixa, controlada. Não havia ameaça direta, mas cada palavra carregava peso. Ela tentou questioná-lo, mas ele evitava respostas. Falava como quem conhece a história inteira, mas escolhe revelar só o necessário. Quando mencionou o nome do marido, o chão pareceu ceder sob seus pés. Ele deu um passo à frente e olhou em direção à casa. Disse que certas coisas deveriam permanecer enterradas, que voltar ali poderia custar caro. Antes de ir embora, deixou uma frase que ecoou na mente dela. Você não imagina quantas pessoas erraram antes de você. E então, desapareceu entre as árvores, como se nunca tivesse estado ali. A presença daquele homem mudou o ar da fazenda. Tudo ficou mais pesado. Não foi preciso gritos ou armas para que ela entendesse. Havia uma ameaça clara. Ele não precisava dizer o que aconteceria se ela insistisse. O aviso estava dado. Ela tentou racionalizar. Talvez fosse alguém tentando assustá-la para tomar a terra. Mas algo não encaixava. Ele sabia demais. Falou do marido como quem esteve próximo, como quem participou. O medo começou a disputar espaço com a raiva. Por quanto tempo tentaram mantê-la longe? Quantas mentiras foram contadas para que ela nunca voltasse? Ela percebeu que aquele homem não veio expulsá-la por acaso. Veio medir até onde ela sabia. E ao perceber que ela estava perto demais da verdade, decidiu intervir. Quando o sol começou a se pôr, ela sentiu que estava sendo observada novamente. Janelas refletiam sombras. Galhos se moviam sem vento. Não havia mais dúvida. Alguém queria que ela fosse embora. E não seria gentil da próxima vez. Sentada na antiga cozinha, ela encarou as lembranças com novos olhos.
O marido que conhecia era gentil, reservado, amoroso. Mas agora surgia outro homem por trás daquele rosto. Um homem que escondia segredos, reuniões, medos. Ela se lembrou das noites em que ele chegava tarde, do silêncio repentino quando ela entrava no cômodo. Não eram detalhes isolados, eram sinais. Ele não estava apenas envolvido com a fazenda, estava investigando algo. Algo perigoso o suficiente para fazê-lo escrever bilhetes de despedida. A dor veio forte, não apenas pela morte, mas pela quebra da imagem que ela construiu. Amar alguém que nunca conheceu por completo era uma ferida diferente, mas junto da dor veio o orgulho. Ele tentou protegê-la, tentou afastá-la. Talvez por isso nunca contou. Agora cabia a ela terminar o que ele começou, mesmo que isso custasse caro. Voltar ali não foi apenas uma decisão emocional, foi um gatilho. Pessoas que acreditavam que o passado estava enterrado foram forçadas a agir. O erro fatal não foi a curiosidade, foi ter sido vista. Ela entendeu tarde demais. Se tivesse investigado em silêncio, talvez tivesse mais tempo. Mas agora sabiam que ela estava ali. Sabiam que ela encontrou algo. O clima mudou drasticamente. Caminhonetes passaram pela estrada mais vezes que o normal. Luzes surgiram à noite ao longe, sinais claros de vigilância. Ela percebeu que estava presa a uma escolha cruel: fugir e viver com a dúvida para sempre, ou ficar e enfrentar o perigo. O erro não podia mais ser desfeito. O jogo havia começado, e ela estava no centro dele. A escuridão caiu como um peso sobre a fazenda. A lua mal iluminava o terreno. Dentro da casa, cada estalo parecia um passo, cada sombra parecia uma presença. Ela trancou portas, apagou luzes e ficou em silêncio absoluto. O coração batia tão alto que temia ser ouvido. Do lado de fora, ouviu algo se mover, passos lentos, deliberados. Alguém contornava a casa. O pânico tentou dominá-la, mas ela se obrigou a respirar. Não podia entrar em desespero. Precisava pensar, precisava sobreviver. Quando uma sombra passou diante da janela, ela soube, não estava mais lidando apenas com segredos, estava lidando com pessoas dispostas a tudo. Naquela noite, ela entendeu o verdadeiro significado do aviso que ignorou. Quando o dia amanheceu, ela estava exausta, mas lúcida. Passar a noite em claro lhe trouxe uma clareza dolorosa. Fugir ainda era uma opção. Bastava entrar no carro e nunca mais olhar para trás. Ninguém a culparia. Afinal, já tinha perdido demais. Mas fugir significava abandonar a verdade. Significava deixar que o nome do marido fosse lembrado como mais uma vítima de um acidente banal. Ela percebeu que essa escolha a condenaria a um luto eterno. A outra opção era ficar, investigar, expor o que estava escondido naquela terra. Sabia que isso poderia custar sua vida. A balança entre medo e justiça nunca pareceu tão pesada. Ela olhou para a casa mais uma vez. Não era apenas um lugar de dor, era um ponto de partida. Respirou fundo e tomou sua decisão. Não iria embora. Pelo menos, não ainda. Naquele instante deixou de ser apenas uma viúva assustada. Tornou-se alguém disposta a enfrentar quem fosse necessário para honrar a verdade. Revistando novamente o quarto, encontrou algo que havia passado despercebido. Um pequeno gravador escondido atrás de uma tábua solta. O coração quase parou. Ela apertou o botão com dedos trêmulos. A voz do marido preencheu o silêncio. Estava diferente, tensa. Ele falava de reuniões secretas, de ameaças diretas, citava nomes, citava valores, citava o medo real de não sair vivo daquela situação. A gravação terminava com uma frase que fez as lágrimas escorrerem sem controle. Se você estiver ouvindo isso, significa que eu falhei em te proteger. Aquilo não era apenas uma confissão, era uma prova irrefutável.
tudo o que ela precisava para desmontar a mentira construída em torno da morte dele. Mas também era um risco. Quem quer que tivesse feito aquilo com ele não permitiria que aquela gravação saísse dali. Ela guardou o aparelho junto ao peito. Agora tinha a verdade nas mãos e um alvo nas costas. O encontro aconteceu ao entardecer, no ponto mais afastado da fazenda. Eles não tentaram mais se esconder. Sabiam que ela tinha algo, e ela sabia quem eram. O homem que apareceu não estava sozinho. Os rostos eram frios, não havia mais espaço para ameaças veladas. A verdade estava exposta. Eles tentaram negociar. Dinheiro, silêncio, promessas vazias, tudo para que ela fosse embora. Quando recusou, o tom mudou. A violência se insinuou no olhar deles. Ela falou do marido, da gravação, das provas, disse que não estava mais sozinha, que outras pessoas saberiam. Houve um instante de silêncio tenso, um erro, um passo em falso. O confronto terminou rápido e definitivo. Quando tudo acabou, a fazenda já não era mais um segredo. A revelação teve consequências. Pessoas poderosas caíram. Nomes respeitados foram expostos. Mas nada veio sem custo. Ela perdeu o anonimato, perdeu a paz. Recebeu olhares desconfiados, ameaças veladas, noites mal dormidas. Mesmo assim, não se arrependeu. O nome do marido foi limpo. A verdade veio à tona. E isso, para ela, valia mais do que qualquer tranquilidade falsa. Ela entendeu que justiça raramente traz conforto imediato. Às vezes, traz solidão. Mas também traz dignidade. O preço foi alto, mas foi pago de cabeça erguida. Meses depois, ela voltou à estrada de terra pela última vez. A fazenda estava diferente. Cercas novas, pessoas novas. Mas o peso ainda existia. Ela parou o carro, respirou fundo e seguiu em frente. Não havia mais nada ali para ela. Saiu daquele lugar mais forte, mas marcada. Algumas verdades libertam. Outras deixam cicatrizes eternas. Ela aprendeu que certos lugares nunca deveriam ser revisitados. Não porque sejam fracos, mas porque exigem força demais. E essa força, ela nunca soube que tinha, até ser obrigada a usá-la. Ela voltou buscando respostas e saiu transformada. Algumas verdades custam caro, mas viver na mentira custa ainda mais. E aquele lugar nunca mais foi o mesmo, porque ela teve coragem de enfrentar o que todos tentaram esconder. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias que revelam verdades escondidas e transformam vidas.